A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde nós preparamos as nossas aulas, eu aqui, você aí, nós vamos preparando o nosso material para entregar no domingo para os nossos alunos. E eu sou muito feliz de ter você conosco. Nós já estamos aí, nesse quarto trimestre e nós estamos encerrando uma lição maravilhosa. Vou ser bem sincero, quando começam as lições, normalmente eu dou uma lida geralzona em tudo e eu não esperava que essa lição fosse tão boa pelo tema, 1º e 2º Reis, um tema assim que a gente conhece, prega, mas no desenrolar da lição, que coisa maravilhosa foi a nossa revista. E agora nós estamos começando a nova revista. Essa é a primeira lição da nova revista, em que nós vamos falar de o apóstolo Paulo, certo? Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Ou seja, nós vamos dar um pulo lá do Antigo Testamento, 430 anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, que é o livro de Malaquias, certo? Onde nós vamos encerrar o Antigo Testamento, para o apóstolo Paulo. O primeiro encontro que nós vamos ter com o apóstolo Paulo é em Atos capítulo 8. Tá? Então nós vamos ter aí quase 500 anos, 460 anos mais ou menos aí, entre o final do Antigo Testamento e o apóstolo Paulo. Neste meio tempo, nós vamos ter um período chamado período interbíblico. E pensando, irmãos, nesse vácuo de tempo, eu vou deixar aqui para você, vou colocar aqui do lado também uma imagem. Nós preparamos uma série de vídeos. Nesses vídeos, nós vamos falar sobre um resumo do período interbíblico. Isso vai ajudar você a compreender esse mundo de Paulo. São 3 vídeos, certo? Que vão te ajudar a compreender o período de Paulo, esse tempo que nós vamos estudar, certo? Que está tão longe de nós, ok? Vamos lá para a leitura do nosso texto áureo, certo? Então, a lição de número 1, que será ministrada dia 3 de outubro, ela vai ter por título O Mundo de Paulo. Então, por isso que é bom você dar uma olhada nesses vídeos sobre o período interbíblico, porque o mundo de Paulo é forjado dentro desse período. O que nós vamos encontrar ali em Paulo, a língua, cultura, geografia, certo? As seitas, as religiões que vão dar embate com Paulo, estão todos no período interbíblico. Então, é bom você dar uma olhada lá. Então, na nossa primeira lição, nós vamos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. O nosso texto áureo diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. E a verdade prática? Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Olha só, o nosso texto áureo já vai começar a apontar quem que é Paulo. Paulo foi um vaso escolhido. É como se você fosse na loja e tem muitos vasos, mas você vai escolher aquele que melhor cabe à situação que você irá utilizá-lo. Paulo é esta ferramenta de Deus. Nós vamos ver no decorrer da nossa lição que Paulo foi uma figura ímpar e nós vamos entender quais os motivos que Paulo teve maior visibilidade do que os outros apóstolos. Irmãos, e vamos deixar bem claro, todos os apóstolos de Cristo, os 11, os 12, lá do princípio, depois Paulo, que ele vai se dizer como um abortivo, eles foram extremamente usados por Deus, cada um da sua forma. E por que Paulo terá essa notoriedade? Nós vamos ver no decorrer da nossa lição, tá?
Então veja bem, ele é um vaso escolhido e ele vai levar o nome de Deus, o nome do Cristo. Ele vai levar a fé cristã entre os gentios, os reis e os filhos de Israel. Quem são os gentios? É todo aquele que não é judeu. Todo o mundo. Tirou os judeus, todo mundo é gentio, ok? Os reis. Aqui nós vamos falar tanto dos reis, entre aspas, locais, porque, por exemplo, Agripa, que nós vamos ter o nome de rei, Herodes, nós vamos ter o nome de rei. Na verdade, eles são governadores provincianos que Roma colocava. Eles não são reis de fato, tá? Então vai levar a palavra às autoridades e também vai levar aos filhos de Israel. Porque se você prestar muito atenção, o que Paulo prega? Paulo prega o Antigo Testamento, mas com uma visão cristã. É isto que nós vamos aí encontrar, né, na chamada de Paulo. E a verdade prática continua nesse mesmo sentido, falando da soberania, da soberana vontade. Aí muita gente vai cair na história do... não, Paulo foi predestinado, Paulo foi escolhido por Deus lá atrás para servir ao Senhor. Sim, ele foi escolhido, mas foi escolhido na soberania de Deus, certo? Esta questão de ser predestinado, todos são predestinados à salvação. Basta você escolher ou não, querer ou não ser salvo. Paulo deixou-se conduzir. Quando ele tem um encontro com Cristo, ao invés de se revoltar por cair do cavalo, ao invés de se revoltar por ter ficado sem a visão por causa do clarão, o que acontece? Ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Naquele momento, Paulo está se convertendo ao Senhor. Ou seja, a conversão de Paulo é a vontade de Deus, é a soberana vontade de Deus. Mas Paulo também abraça esse projeto. Então aí nós temos já uma diferenciação de Paulo. E para nós deixarmos bem claro que o Senhor chama a todos para esse encontro com o Senhor, por Jesus, certo? E ele quer que todos venham ao encontro do Senhor e todos alcancemos a salvação. Vamos para a nossa lição? A nossa lição, ela vai ser comentada pelo pastor Lienay Cabral. Irmãos, o pastor Lienay Cabral é quase desnecessário fazer as apresentações dele. No ano de 99, ele comentou a lição de Efésios, certo? Foi a lição que impactou a minha vida e foi a lição que deu o início aos meus comentários da EBD aqui na internet, certo? A lição de Efésios que o pastor Lienay Cabral comentou em 99 foi muito impactante, muito impactante. E quando lá no ano passado nós começamos a comentar as lições, foi exatamente por causa disso. Eu não tinha a ideia de continuar comentando, né? Só aquela, porque para mim foi muito importante. E a partir disso nós engrenamos. Mas o pastor Lienay Cabral, ele não é só um pastor, não é só um comentarista, ele é alguém que Deus usa tremendamente no ensino sistemático da palavra de Deus. Ele tem uma forma de ensinar muito peculiar. Vá na internet, procure, veja ele ensinando, ouça ele ensinando, certo? Procure os seus materiais. Pastor Lienay Cabral, ele é maravilhoso, certo? Então vá lá e procure saber mais desse homem de Deus. Eu te garanto que você vai encontrar coisas riquíssimas e maravilhosas do Senhor no material dele, ok? O nosso primeiro tópico vai falar exatamente do mundo de Paulo no Império Romano. Quem é o Império Romano? É o Império dominante. Vamos voltar lá para a época de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Vamos lá voltar para o finalzinho, para a lição de número 13 do trimestre passado. O que nós vimos lá? Nós vimos o cativeiro de Judá, ano 586. O cativeiro de Israel tinha sido em 722,
ok? O que nós vamos encontrar nesse cativeiro? O Império Babilônico levando todo Judá, toda Jerusalém, certo? Todo o Império de Judá, todo o reino de Judá para o cativeiro na Babilônia. Lá eles vão estar o quê? Eles vão estar sobre a régia de Babilônia, eles vão ser dispersos por todo mundo da época, tá? O templo vai ser destruído, tudo isso vai acontecer. Então nós vamos ter ali os impérios. O Império Babilônico, depois o Império Persa. Na sequência vem o Império Grego e logo após o Império Grego tem o Império Romano, que é o da época, certo? Entre o Império Romano, certo? Um parêntese ali. No Império Romano e no Império Grego, nós temos os Macabeus. Então tudo isso faz parte do período interbíblico. Assiste lá, vai te ajudar bastante, tá? Então, neste período, vai se formando o caráter romano, certo? Porque Roma é uma grande coxa de retalho, certo? Ela tem algumas coisas de cada um desses impérios, ela veio bebendo dessas fontes. E quando Roma chega no poder em 63, ela tem um pouquinho de tudo, ela é mais parecida com o Império Grego, tá? Mas ela tem um pouquinho de tudo. Então, o mundo grego, certo? O mundo romano, certo? Bem, melhor dizendo, o mundo romano é o mundo que Paulo cresce, certo? E o que nós vamos compreender? Que a Bíblia não faz questão de dizer quando Paulo nasceu, quando Paulo morreu, onde ele viveu, quem eram seus amigos de infância. A Bíblia é clara em dizer que Paulo foi um homem extremamente usado por Deus. E aonde ficava essa tal de Tarso, certo? Seria muito fácil para mim pegar e colocar para você aí uma imagem de Tarso, certo? Que ia te ajudar. Mas a maioria dos nossos alunos não tem multimídia, não tem condição de apresentar o mapa. Então deixa eu te ensinar a fazer mapa mental, né? E aqui eu brinco com a igreja que eu tenho a minha lousa interativa, porque eu vou apontando com a mão para eles poderem entender, ok? Então eu vou fazer isso com você e você reproduz isso na tua sala. Vamos lá, vamos explicar Tarso, vamos chegar em Tarso. Aqui, nesse ponto, mais ou menos aqui na altura do meu ombro, nós temos o mar Mediterrâneo, certo? Que vai pegar lá de baixo o Egito, o Sinai e vai subir aqui Antioquia da Síria e vai vindo e vai costear. Para cá nós temos a Grécia, aqui nós temos a Ásia Menor e aqui nós temos a Palestina, certo? Mais ou menos aqui é a Palestina. Aqui na Palestina, mais ou menos onde está o meu microfone aqui, nós vamos ter Jerusalém, certo? Jerusalém que já havia sido restaurada, reformada, Herodes havia construído o templo. Então você subindo aqui Jerusalém, você vai passar por Antioquia da Síria, do ladinho aqui, bem do ladinho aqui, nós vamos ter Tarso, certo? Nós vamos ter Tarso. Do lado de Tarso, o que nós vamos ter? Derbe, Listra, né? Lida está aqui em cima. Essa faz parte da Galácia, certo? Uma outra província romana. Então Tarso é um lugar muito importante. Por que Tarso é importante? Quando os romanos investiram sobre a Grécia, esta região aqui deu muito apoio, certo? Ajudou muito. E nós vamos entender o que isso vai influenciar na vida de Paulo, tá? Então nós temos aqui, começa aqui, ó, veja bem, aqui nós temos o mar Mediterrâneo, certo? Aqui o mar Mediterrâneo, Egito está aqui embaixo, aqui nós temos o Sinai e aqui nós vamos ter Jerusalém. Então sobe Jerusalém, certo? O que você vai ter? Cesareia, Damas, Antioquia da Síria, Tarso. Aqui do lado de Tarso, Listra, Derbe, nós vamos ter Lida aqui em cima, região da Ásia Menor, tá? E aqui do lado, nós vamos ter Síria, Babilônia, tá? O que vai acontecer quando em 586? Judá que estava aqui, certo? E também Israel, que foi levado pelos sírios que estão aqui por cima, ela vai ser levada para esta região.
Então, a grandíssima parte dos judeus que estão na diáspora, certo? Eles estão nesta região. Para cá não tem muito. Tem judeu, mas não é tanto quanto nessa região. Os demais apóstolos, eles vão sair de Jerusalém e vão para cá, certo? E vão para cá, vão para toda esta região. E aqui vai ficar descoberta, tá? Então, é por isso que nós vamos ver que Paulo é tão importante, porque ele vai levar o evangelho a um lugar que não tinha esse conhecimento de Deus. Então é por isso que nós vamos ver Paulo sendo mais citado. Porque os 12 apóstolos levam para uma região que é mais conhecida, tá? Paulo não, Paulo vai desbravar. Paulo vai a lugares que nem mesmo o judaísmo tinha muito acesso, tá bom? Apesar de ter judeus em todos esses lugares, mas o judaísmo era muito forte aqui em Jerusalém e aqui em toda a Mesopotâmia, certo? A Macedônia, Galácia, eles não eram tão poderosos quanto nesta região. Então, nós já vimos duas coisas. Nós já entendemos a origem de Paulo. Paulo é daqui de Tarso. Por que Tarso é tão importante? Porque ela foi um apoio muito grande aos romanos para conquistar todo o Império Grego. Tá? Então nós já entendemos aí que fica na Ásia Menor, tá? Que ela está perto do Mar Mediterrâneo, tá? Que é algo muito importante, né? Quando que Paulo vai nascer? O pastor Lenay Cabral vai colocar uma data aproximada em 5 AC. O que é AC? É antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Paulo vai se converter entre 25 e 30 DC. DC depois de Cristo. Ou seja, Paulo vai se converter lá pelos seus 30, 35 anos. Então, quando nós olhamos para o mundo de Paulo, nós vamos ver um mundo geograficamente unido, porque os três antigos continentes estão lá: Europa, Ásia e África, são os continentes antigos, certo? Depois foi descoberto a América e a Oceania, tá? Mas naquele período entendia-se que o mundo se resumia nesses 3 continentes, ok? Então, a geografia de Paulo vai mostrar para nós o quê? Vai mostrar um mundo unido, certo? Um mundo unido por Roma. Estima-se, o pastor Lenay Cabral faz questão de colocar aí, que havia 300 mil quilômetros de estradas saindo de Roma e ligando ao todo mundo. Você já ouviu aquele ditado? Todos os caminhos levam a Roma? É exatamente por causa disso. O que Roma fez? Roma pavimentou mais de 90 mil quilômetros de estrada. Pavimentou como? Com pedras, certo? E havia 300 mil quilômetros de estradas boas, que você podia caminhar tranquilamente, e 90 mil mais ou menos, é sempre mais ou menos, excelentes. O que é importante? Deixa eu pegar para você, o que você vai entender? O diâmetro da Terra, deixa eu pegar meu mapinha aqui, meu globinho aqui, certo? Esse daqui é meu globinho, certo? O diâmetro, o que é o diâmetro? É esta linha aqui, certo? A circunferência da Terra. Quanto mede a circunferência da Terra? Ela mede aproximadamente 40.075 quilômetros, tá? Só de estradas excelentes era possível dar 2 voltas aqui na Terra. De estradas boas que você podia andar era 300 mil. Você poderia dar quase 8 voltas na Terra. Ou seja, o mundo inteiro ia para Roma. O Império Romano, ele construiu vias tão bem cuidadas que todos tinham facilidade de locomoção. Olha só como é importante você conhecer, você saber por que Paulo podia ir rapidamente, entre aspas, de um lugar para o outro,
porque haviam boas estradas. Quem construiu essas boas estradas? Os romanos. Os gregos, nós vamos ver daqui para frente, contribuíram com as línguas, mas foram os romanos que prepararam estradas, e não só estradas, também tem o comércio marítimo, certo? As grandes navegações. Então esse período de Paulo é muito rico e muito importante. E nós vamos ver as tecnologias da época, as navegações, né, os navios mercantes eram muito importantes, o surgimento, certo, das carruagens, né? E uma coisa tremenda, que é a questão do correio, certo? Hoje nós temos internet. A internet para nós é a coisa maravilhosa. Mas no surgimento do correio, que surgiu principalmente por causa de Roma, essa facilidade de ir e voltar, as correspondências oficiais, o surgimento do correio foi algo espetacular, tá? Porque até então não havia essa troca de informações, né? Parentes que moravam longe, essa ligação. Roma instituiu, né, o correio é mais antigo que isso, mas a questão das rodovias fez do correio uma grandíssima ferramenta. E é assim que nós vamos ver Paulo enviando, né? Algumas cartas a maioria das cartas foram levadas por pessoas, mas às vezes as cartas são enviadas, ok? Então nós precisamos compreender o correio, uma ferramenta tremenda que foi usada. E nós vamos ver também a chamada, isso está no nosso subtópico 3, Paulo chamado para os gentios, certo? Como nós já falamos, os demais apóstolos se preocuparam em atender o mundo aonde os judeus estavam, Babilônia, Síria, o que nós chamamos de crescente fértil, certo? Que vai pegar toda esta parte aqui, Babilônia, Jerusalém, Síria, e vai descendo, vai chegando até Nínive, tá? E vai voltando aqui, pegando parte aqui de baixo, e vai pegando uma pontinha do Sinai, voltando para Jerusalém. Esse é o crescente fértil, tá? Então, os demais apóstolos foram para esse lado, que é onde a grandíssima maioria dos judeus foram deportados, tanto pela Assíria em 722, quanto por Babilônia em 586, tá? Então, os demais apóstolos vão para cá e Paulo vai continuar aqui em cima, tá? E Paulo, ele vai deixar bem claro que ele sabia para que ele foi chamado. O chamado de Paulo era para pregar aos gentios. E Paulo teve uma formação cultural para isso. E é isso que nós vamos ver no nosso próximo tópico. O tópico de número 2 vai falar assim, o mundo cultural de Paulo, tá? E o primeiro tópico, o subtópico ali é a língua mundial daqueles dias era o grego. Então já vamos deixar bem claro. O pessoal fala, e a língua de Paulo era o grego koiné. O que é koiné? É o grego popular, certo? É o grego popular. Eu lembro que há muitos anos, eu era criança, e eu vi uma entrevista do presidente Jânio Quadros, um homem extremamente culto, né? E perguntaram para ele tinha um problema com a bebida, e perguntaram para ele, doutor Jânio, por que o senhor bebe? Ele falou assim, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. O que é isso? Esse é o português clássico, português erudito, com todas as conjugações, todos os pontos, tá? E tem o nosso português comum, tá? Que nós nunca falamos comê-lo-ia, nós falamos nós iríamos comer, tá? Eu iria comer, tá? Então, nós não falamos assim. É essa a questão. Existia o grego clássico, que era o grego dos filósofos, das altas cúpulas, e havia o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego falado pelo povão, certo? É o grego que vai sendo misturado com outras línguas. Por exemplo, nós no Brasil, nós temos muitas coisas que vêm
de outras nações, outras línguas, tá? Hoje o Brasil é muito influenciado pelo inglês, mas nós já fomos influenciados pelo francês, influenciados pelo italiano, entendeu? Então isso faz parte. Então o que é o grego koiné? É o grego comum, o grego do povão, certo? O grego que todo mundo fala. Então, Paulo, ele falava a língua do povo, né? O Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico e umas partezinhas em aramaico. O Novo Testamento vai ser escrito todo em grego, grego koiné, grego do povo, com algumas palavras em aramaico que foi colocado. Nós vamos ter um grego melhor quando Lucas escreve. Lucas vai escrever num grego mais polido. Continua sendo koiné, mas é um grego mais polido. Por quê? Porque Lucas era médico, Lucas tinha uma cultura maior, tá? E quando Paulo escreve, certo? Nem todas as epístolas, nós vamos ver mais para frente, foram Paulo que redigiu, escreveu com a sua mão, certo? Paulo, nós entendemos, tinha algumas dificuldades de vista, tudo. Então, por exemplo, a carta aos Romanos, não é Paulo que escreve. Paulo dita a sua carta, Paulo conta o que é para ser escrito e Tércio vai escrevendo. Quando Paulo escreve, o grego é melhor. Quando Tércio escreve, o grego é mais simples. Então nós temos só essas pequenas diferenças, mas tudo é grego. E Paulo, ele falava o grego, certo? Que era a língua mundial, seria mais do que o inglês hoje, tá? O grego. Falava o hebraico e o aramaico, que era a língua que os judeus falavam. A maioria dos judeus já não falava mais o hebraico, certo? Não falavam mais o hebraico. Eu posso quase que garantir que dos apóstolos de Jesus, nenhum falava o hebraico, porque já não era mais a língua vigente na época. Aonde estava o hebraico? Estava dentro da cúpula da grande sinagoga, tá? Ficava dentro dos mestres da lei, que eles estudavam diretamente na Torá. O resto do povo conhecia a Septuaginta. O que é a Septuaginta, irmão Emerson? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, certo? Que foi feito por Ptolomeu lá em Alexandria, dentro do período interbíblico. Tá vendo como é importante? Assiste o vídeo, tá bom? E ele falava também o latim. O que é o latim? O latim é uma das línguas mães do português, certo? Que era a língua falada no Império Romano. Apesar do Império Romano ter adotado também o grego, mas o latim era a língua falada pelos romanos. Eles eram os latinos, certo? Aí você vai entendendo. Português, espanhol, vem tudo aí, né? Do latim, tem grande influência do latim na nossa língua, tá bom? Então, a língua daqueles dias que era falada era exatamente esta mistura de grego, latim. É a mesma coisa quando você vai aqui na fronteira. Eu estou no Paraná, a nossa fronteira próxima é o Paraguai, certo? Você vai ali em Foz do Iguaçu, eles falam o portunhol. O que é o portunhol? É a mistura do português com o espanhol, né? Possivelmente também havia essas misturas de línguas e palavras no período de Paulo, tá? Havia as línguas mãe de cada nação. Por exemplo, em Jerusalém, a língua mãe, a língua nativa era o hebraico. Depois eles usaram o aramaico, que era uma língua bem comercial. Daí surgiu o grego e agora o latim. Então esse povo, eles falavam intercambiadamente todas essas línguas. Possivelmente o hebraico menos, mas todos tinham conhecimento, tá? E nesse mundo cultural, né, que nós estamos falando nesse tópico, o que Roma fazia? Roma abraçava todas as culturas, certo? Se você me perguntar como foi formada a cultura romana, certo? Ela é diferente da cultura grega, que ela veio surgindo um pensamento dentro da Grécia. Os romanos não.
Os romanos, eles, bem ao estilo de estilão americano, eles nunca inventaram nada, mas eles melhoraram o que foi inventado. Tá? Se você for pegar os americanos, eles não são de inventar, mas eles pegam aquilo que foi inventado e eles melhoram. Os romanos da mesma forma. Eles iriam se apropriando de culturas, da religiosidade. Qual é a religião dos romanos? Não tem uma religião assim. Ela é uma religião sincrética. Que o que ela faz? Ela vai pegando elementos de todas as outras religiões e vai misturando, certo? Ela não é uma religião, não é uma nação de religião ecumênica, que ela dentro do seu país tem várias religiões que convivem ao mesmo tempo. Ela é uma religião sincrética, a religião, certo? Ela pega um pouquinho de cada um. Você vai ver que os deuses romanos são deuses gregos, deuses egípcios, tem um ou outro que nasceu aí em berço romano, mas a maioria deles são deuses que vieram de outras nações. Tá? Roma, ela aceitava todas as religiões, desde que a tua religião não afetasse a adoração ao imperador ou não entrasse em conflito com as outras. Esse vai ser um dos problemas que Roma vai ter tanto com os judeus, porque judeu não se mistura, certo? Como com a igreja. Por quê? Porque a igreja vai dizer que os outros deuses não são deuses. Então, o mundo cultural romano é um mundo extremamente influenciado pelos gregos e influenciador das demais nações. Tá? Então é uma grande coxa de retalho que vai abraçando todo o mundo da época. E o nosso tópico 3 vai falar assim, o mundo religioso de Paulo. Tá? Como nós já terminamos o tópico 2 falando, a religião dentro do Império Romano ela é uma mistura de religiões. Não existe uma religião única, uma religião romana, certo? Mas você vai encontrar aí pinceladas de todas as culturas. Roma vai se identificar com todas as culturas. Tá? E Paulo? Paulo não. Paulo se declara judeu, certo? E antes de Cristo, um judeu praticante, que foi preparado para quê? Para assumir a sua posição como mestre da lei, como fariseu. Tá? Paulo foi treinado, ensinado por Gamaliel. Todo judeu, preste atenção, irmãos, todo judeu, até os 12 anos, ele tem o seu ensino dentro das sinagogas. Ele aprende a ler, aprende a escrever, aprende a conhecer a Torá, certo? Por isso que às vezes o pessoal fala, Pedro era analfabeto. Eu discordo. Que os outros apóstolos eram analfabetos. Eu discordo. Todo judeu aprendia a ler a Torá, certo? A escrever pelo menos a Torá. Então aí aprendia o resto. Tá? Por quê, irmãos? Porque isso fazia parte lá da Deuteronômio 6, o chamar, certo? Ensinar a criança. Então todas as crianças de Israel tinham conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, sabiam ler, sabiam escrever. Nós podemos dizer que Pedro e os outros apóstolos não eram cultos à medida de Paulo. Por quê? Porque Paulo foi uma criança diferente. Ele foi se despontando dentro da sua religião. É bem simples, vamos olhar para as nossas igrejas. Tá? Não existe crianças, jovens, que eles vão se destacando e você vai olhando para falar, ele tem ministério, ela tem ministério. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo já tinha algo diferente. E ele foi sendo, e também tinha um pai muito presente que entendia isso. E quando terminou esse ensino normal, que era gratuito, aprendia a escrever, aprendia a Torá, essas crianças como Paulo, certo? Eles iam para os grandes centros para aprender com os mestres da lei. Quem foi o mestre da lei de Paulo? Foi um rabino chamado Gamaliel, certo? Na história, do Talmud,
nos comentários que foram feitos a respeito dos rabinos, eles vão dizer assim: depois da morte de Gamaliel, nunca mais surgiu um zelo igual. Quem era Gamaliel? Gamaliel era neto de Hilel. Hilel foi um dos grandíssimos mestres da lei, homem dedicado, sábio, tá? Dizem que foi Gamaliel que cunhou a expressão, nas lendas que se conta a respeito de Gamaliel, né? Tinha duas, de Hilel. Havia duas escolas, a escola de Hilel e a escola de Samai, tá? E diz que um gentio chegou para os dois e falou para ele assim: olha, qual de vocês conseguir me explicar o cerne do judaísmo em um pé só, eu me converto ao judaísmo. E diz a lenda que Shammai não conseguiu explicar e Hilel se colocou em um pé só e explicou assim: o judaísmo é assim, ame a Deus sobre todas as coisas e faça para o teu próximo somente aquilo que você quer. Isso consiste o judaísmo. E aquele homem se converteu. E depois nós vamos ver Jesus falando algo parecido com isso. A escola de Hilel, a escola de Gamaliel, era uma escola um pouco mais flexível, de tal maneira que quando os judeus estão ali alvoroçados, querendo matar, exterminar todos os apóstolos, Gamaliel se levanta e diz, Atos capítulo 5, vou dar um conselho para vocês. Esse movimento, se é de Deus, permanece, mas se é dos homens, vai acabar. Tá? Então, ele acalmou um pouco os ânimos dos judeus. Então, foi nisso que Paulo foi ensinado. Um homem extremamente sábio, uma escola da Bíblia, uma escola rabínica extremamente conceituada. Paulo foi forjado por Deus. Deus foi encaminhando para que Paulo pudesse ter uma fé convicta. Paulo era um judeu extremamente convicto, de tal maneira que na sua declaração, lá em Atos 26, ele vai dizer assim: eu sou fariseu, a seita mais zelosa. Tá? Então era isso que ele era, um zelo ardente por Deus. Quando Paulo vai perseguir os judeus, ou os cristãos, não é porque ele odiava os cristãos, ele odiava o que os cristãos estavam fazendo com a sua religião. Estavam tirando, certo, de dentro da sua religião a primazia de ter Deus como seu pai. Tá? Então, estava aí esse mundo. E para nós encerrarmos, nós vamos falar do tópico 3, subtópico 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Como nós já falamos, quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Então, o que Paulo vai olhar e vai entender? Que todo o mundo precisa desse encontro com Deus. O que Paulo vai fazer? Paulo vai trazer a palavra de Deus do Antigo Testamento de uma forma contextualizada. Ele vai pregar a palavra, ele vai anunciar a palavra, ele vai recorrer a tudo que é de mais importante na época para levar a palavra ao mundo da sua época, certo? Ele vai usar as suas ferramentas, ele usa as cartas, tá? Ele usa a navegação, ele usa as rodovias, ele usa técnicas de crescimento de igreja. Já tem muita coisa técnica de crescimento de igreja. O que ele faz? Ele vai plantar as igrejas em lugares estratégicos. Paulo era um homem antenado com o seu tempo, tá? Ele sabia pregar o evangelho com o seu tempo. Irmãos, nós não podemos pregar o evangelho como nós pregávamos há 50 anos atrás. Existem coisas que mudaram, o tempo mudou, as necessidades mudaram. Então nós temos que fazer o quê? Mudar a mensagem? Não. Nós temos que contextualizar, trazer a mensagem para o contexto que estamos vivendo. Este é Paulo, um homem fora do seu tempo,
adiante do seu tempo, mas trazendo a palavra de Deus para o tempo, tá bom? Então que Deus te abençoe, espero que a aula tenha sido boa.